Se inscreva no canal, é fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos. Ela não vai escapar dessa vez. Eu estava com raiva, mais bravo comigo mesmo por ser um idiota ingênuo e acreditar em todo mundo. O que eu precisava era de provas. Ela não ia ficar com metade da casa. A casa era minha. Conheci Ana na faculdade. Eu estudava engenharia elétrica e aeronáutica na USP, em São Paulo. Ela fazia psicologia e ciências sociais. Nos conhecemos numa festa em São Paulo, no bairro da Vila Madalena. Eu estava meio deprimido e me sentindo culpado. Minha avó tinha acabado de falecer, e eu tinha voltado do velório em Sorocaba. Não a visitava muito nos últimos anos, ocupado com a vida de estudante universitário, mas ela me deixou a casa dela no testamento. Meus pais não precisavam dela. Não era uma casa grande, mas suficiente para uma família de 4 pessoas. Tenho lembranças incríveis daquela casa em Sorocaba, da minha avó e do meu avô antes de ele falecer. Meu pai era engenheiro aeronáutico. Minha mãe era gerente assistente num banco. Eu faria um bom uso da casa. Quando criança, eu visitava muito a casa para passar tempo com minha avó. Ela ficou sozinha depois que meu avô morreu, então eu ia lá para fazer companhia. Quando cresci, fazia pequenos trabalhos para ela enquanto saía com meus amigos do bairro. Sempre arranjava tempo para minha avó. Fui ver a casa depois do velório, e ainda estava lá o kit de aeromodelo que montei 15 anos atrás. Foi meu primeiro aeromodelo. Ainda lá, me senti culpado por não ter visitado mais. Não podia fazer nada agora, mas ainda me sentia triste. E envergonhado. Ana e eu não nos víamos muito pelo campus. Ela era bonita, e a gente se cumprimentava com um aceno e um sorriso. Estávamos numa festa na Vila Madalena, e ela notou que eu estava meio para baixo. Tentou me animar, e funcionou. Me senti mais feliz, ou menos triste, pelo menos. Agradeci no dia seguinte levando-a para tomar uma cerveja num bar no centro de São Paulo, que acabou virando um jantar. Bom, foi só um lanche de pão com mortadela. No mercado municipal, em 6 semanas, estávamos juntos na cama. Foi bom. Estávamos na faculdade, mas nunca falávamos sobre isso. Acordei uma manhã na minha cama e a vi apoiada num cotovelo, me olhando. Ela sorriu e me beijou na bochecha. Levantou-se dizendo: "Vou passar o café." Vesti uma das minhas camisas que estava ao pé da cama. Havia amor nos olhos dela. Comecei a ter sentimentos por ela. Não podia ficar enrolando. Precisava falar com ela. Desci, faminto depois das aventuras da noite anterior. Fiz um sanduíche de presunto para ela, presunto e ovo para mim. Ela estava sentada à mesa, olhando para o nada, perdida nos pensamentos. Estendi a mão para ela. Ela me olhou e sorriu. Falei: "Agora você voltou pra gente, querida. Tenho algo para te contar. Estou começando a ter sentimentos sérios por você." Ela se levantou, correu ao redor da mesa, sentou no meu colo, segurou meu rosto com as 2 mãos e me beijou profundamente. "Graças a Deus, eu também te amo. Estava pensando como te contar sem te assustar. Acho que não mencionei a palavra amor, mas deixei passar. Isso significa que somos exclusivos agora?" Perguntei, ciente dos nossos históricos. "Sue, exclusiva desde que nos conhecemos na festa." Eu não podia dizer o mesmo, mas foi desde a primeira vez que fizemos amor. Em 2 semanas, ela se mudou para meu pequeno apartamento em São Paulo. Tínhamos que nos forçar a estudar. Viver.com. Estar com ela, me fez me apaixonar profundamente. O futuro era um pouco complicado. Eu tinha um emprego, esperando por mim em Sorocaba, na empresa onde meu pai trabalhava. E tinha a casa da minha avó para morar. A cidade natal de Ana era Campinas, a uns 100 quilômetros de distância. Passávamos fins de semana alternados viajando pela rodovia Rangueira. Acho que conhecia cada buraco na estrada. Então as coisas começaram a se ajeitar. O gerente assistente da empresa dela em Sorocaba ia se aposentar. Sabendo do nosso apego, ofereceram uma entrevista para ela. Ela se saiu bem e conseguiu o cargo. Aceitou. Então, Ana se mudaria para Sorocaba em uns 3 meses. Era ideal, porque eu a pedi em casamento. E um casamento em maio estava planejado na nossa igreja local em Sorocaba. Havia muitas árvores de ipê, e as flores ficariam incríveis como confete natural. Tudo ia bem, até eu pegá-la. Era aniversário de Ana numa sexta-feira, em que eu deveria viajar para vê-la. Tirei um dia de folga e viajei na quinta à noite para fazer uma surpresa. Até comprei um buquê de rosas numa floricultura em Campinas. Cheguei ao apartamento dela. O carro estava no lugar de sempre, mas não havia luzes acesas. Entrei. E era óbvio que ela não estava. Talvez tivesse ido ao mercado. Encontrei um vaso e coloquei as rosas na água. Fizemos chá. Depois de uns 30 minutos, nada de Ana. Rastreei-a pelo celular. Estava num bar na esquina. Um lugar que não frequentávamos muito porque era cheio de jovens fazendo barulho. Pensei em ligar, mas isso estragaria a surpresa. Fui até o bar. Bem barulhento.
Olhei ao redor. Não a vi. Então, um flash branco chamou minha atenção. Lá estava ela. Estava com os braços ao redor do pescoço de um cara que parecia vagamente familiar. A mão direita dela estava na cintura dele. O flash branco era uma atadura na mão dele. E eles se beijavam profundamente, do jeito que ela me beijava. Fecué. Arrasado. Peguei meu celular e tirei algumas fotos. Uma garota no bar me viu tirar as fotos e correu na direção de Ana. Não esperei. Virei-me e saí. Comecei a caminhar de volta para o apartamento de Ana. Precisava fazer as malas. Mandei uma cópia da foto que tirei com a mensagem. Vou pegar minhas coisas para você trazer as dele. Sabe onde mandar o anel de noivado? Cheguei ao apartamento dela, não tinha malas. Então peguei um saco de lixo preto e comecei a enfiar minhas roupas dentro. Quando estava tirando minhas coisas do banheiro, Ana entrou, seguida pelo cara com quem ela estava. Isso vai ser interessante. Amor, não é o que parece. Foi só um beijo, só estávamos nos beijando, não aconteceu nada. Por favor. Foi só um beijo. Me perdoa. Você tá aí dizendo que não aconteceu nada e trouxe ele aqui? Um beijo com os 2 braços no pescoço dele? Aonde beijos levam? Lembra? Você já transou com ele? Não, eu não faria isso com você. Ela me olhou nos olhos. Então vi a mão dela. Então você só estava tocando ele? Os olhos dela desviaram. Um sinal clássico. Com um treinamento em psicologia, ela devia saber disso, mas era tarde demais. Ela não disse nada. Tá, então você só estava tocando ele porque a mão dele tá machucada. E você causou o dano, né? Ela assentiu lentamente. Então ele falou, desculpa cara, não aconteceu nada. Confia em mim. Foi só um beijo amigável. Ela estava se desculpando por isso. Ele mostrou a mão enfaixada. Ela prendeu minha mão numa porta na semana passada e quebrou uns ossos. Só estava se desculpando. Você não se desculpa beijando e trocando língua como eu vi. Tem algo mais aqui. E eu não te conheço. Então não. Não confio em você. Então ele fez algo estranho. Pegou o celular, desbloqueou e me entregou. Foi só uma vez. Eu estava desesperado. Olha cara, aqui tá meu celular. Totalmente aberto. Checa tudo. Mensagens e-mails, Instagram, Twitter. Você não vai me ver falando com ela. Tem algumas mensagens de trabalho. Ela trabalha para mim, mas olha elas. EUOHEC. Não havia nada incriminador, nenhuma mensagem sexy, só um pedido de desculpas dela e coisas de trabalho. Eles se encontraram algumas vezes, mas parecia ser com gente do trabalho, não sozinhos. Mas mesmo assim, não gostei do beijo. E por que ela não me contou que prendeu a mão de um cara numa porta? Olhei para ela. Você me faz o mesmo favor? Me dá seu celular. Deixa eu ver o que tem nele. Ela entregou sem hesitar. Eu sabia a senha dela, assim como ela sabia a minha. Achava que não tínhamos segredos. Virei de costas. Chequei todas as mensagens, e-mails e redes sociais. E, fora algumas coisas que batiam com o que vi no celular dele, não havia nada. Mas ela tinha tocado a mão desse cara. Isso era um limite para mim. Então fiz algo sorrateiro. Mudei a senha do celular dela. Liguei para mim mesmo do celular dela. Meu celular tocou. Tirei ele do bolso. Aceitei a chamada. Abaixei o volume ao mínimo. E coloquei o celular dela na mesa. Olhei para os dois. Tava começando a acreditar que não tinha acontecido nada além do beijo e do outro lance. Mas não. Ia ficar. Preciso pensar nisso. Me dá o anel de noivado. Vou guardá-lo por 2 semanas. E isso me dará tempo para decidir se ele volta para o seu dedo ou vai para a joalheria. Ela tirou o anel do dedo e me entregou com lágrimas nos olhos. Agora, saiam da minha frente. Sai. Assim que saí, aumentei o volume do meu celular para ouvir o que diziam. Desculpa-me, Ana. Ouvi ele dizer. Não queria estragar as coisas para você. Eu gosto de você. Não queria te machucar. Mas quando você disse que me ajudaria com as coisas por causa da minha mão, achei que era brincadeira. Se soubesse que era sério, não teria aceitado. Eu estava brincando, seu idiota. Não percebeu? Mas depois que você aceitou, fiquei sem saída. Tive que continuar. Tá, mas isso não explica o beijo que Lucas viu. Por que você fez isso? Não sei por quê. Simplesmente senti vontade. Foi estúpido fazer isso. E no bar, todo mundo eu vi. Se eu não tivesse visto Lucas tirar a foto e me avisar, nunca saberia. Meu celular tá muito alto lá. Não dá pra ouvir nada. Quem sabe, a gente podia ter se empolgado. Porque, pra ser honesto com você, Ana, se você tivesse oferecido mais, eu teria aceitado. Você é linda. Esqueci do Lucas e que você está noiva. Ele pausou, mas então ouvi uma voz baixa. Ei, se o Lucas estiver fora da jogada, a gente poderia, sabe? Ela explodiu. Não, sai daqui, você e sua mão suja. Arruinei meu noivado. E nem fui tão longe assim. Você arruinou minha vida. E agora está oferecendo tomar o lugar do Lucas. Q Grosser, não acho que tem nada de errado com sua mão. Acho que está fingindo. Então me deixe em paz. Preciso dar um jeito de recuperar
Meu homem, preciso me desculpar com ele. Preciso compensá-lo. Não quero ouvir uma palavra sobre isso no trabalho, ou sua outra mão vai ficar presa numa porta. Foi o suficiente. Ouvi a porta bater e vi ele sair. Depois, ouvi Ana chorando. Desliguei. Então não tinha acontecido nada. Mas eu sentia que poderia ter acontecido. O grande problema era que eu ainda estava louco, profundamente apaixonado por ela. Será que eu podia perdoá-la? Teria levado a mais. Ele insinuou isso, embora Ana negasse. Não sabia o que fazer. Talvez precisasse pedir conselho a alguém. Minha mãe e meu pai seriam bons nisso. Não percebi que estava dirigindo, e já estava a caminho de casa. Parei num posto na Anhanguera, e liguei para meus pais para contar o que aconteceu. Disse que o casamento estava cancelado. Não tínhamos pago muito ainda. Ainda faltavam meses. Eles me pediram para ir tomar um café no dia seguinte, e podíamos conversar sobre isso. Mas para não esquecer de contar aos pais de Ana, eles eram boas pessoas. Isso não é algo que se faz por mensagem. Então, a próxima coisa que fiz foi ligar para eles. Estavam muito longe para visitar já que eu estava a meio caminho de casa. Ficaram chocados. Não acreditaram até eu mandar uma cópia da foto. O pai dela me pediu para pensar antes de fazer algo estúpido. Disse que cancelar o casamento enquanto pensava era o plano. Falei que vê-la nos braços de outro homem partiu meu coração, e o perdão levaria tempo. A mãe dela disse que ligaria para dar uma bronca. Falei que poderiam ter dificuldade para falar com ela por telefone e deixei por isso. Cheguei em casa e fui para a cama. Dormi surpreendentemente bem, provavelmente porque estava física e emocionalmente exausto. Fui tomar um café com meus pais no dia seguinte. Conversamos sobre muitas coisas, mas não chegamos a nenhuma conclusão. Meu pai e eu bebemos demais, então tive que dormir no meu antigo quarto. Minha mãe fez café da manhã. Era tudo familiar e reconfortante. Meu pai e eu fomos tomar uma cerveja na hora do almoço. E minha mãe fez um assado tradicional para o jantar quando voltamos. Era reconfortante, mas eu ainda não tinha decidido. Cancelei o casamento. Em memória de vê-la com os braços ao redor do pescoço de outro facilitou. Mergulhei no trabalho e decidi que tinha coisas para fazer em casa no próximo fim de semana. Normalmente, Ana viria me visitar nesse fim de semana. Havia pequenas tarefas que adiei com todas as viagens, então comecei a trabalhar nelas. De sábado, a campainha tocou. Abri a porta e encontrei os pais de Ana, com ela atrás deles. Convidei-os para entrar, mas antes que Ana pudesse passar pela porta, fechei-a na cara dela. Deixei assim por alguns segundos. Depois abri. Ela estava lá, chorando. Só queria que ela soubesse que isso não seria fácil. Os pais dela me disseram o quanto ela estava arrependida e que foi um erro, que não deveria ter acontecido. Ana falou: "Desculpa-me, Lucas. Tô muito arrependida. Não deveria ter feito isso. Foi um erro." Contei tudo para a mamãe e para o papai como fui idiota. Poxa, compensar? Você... Foi o beijo ou a outra coisa com a mão que foi o erro? O rosto da mãe dela desmoronou. Então ela não tinha contado sobre isso. Olhei para o pai dela. Ele não estava surpreso. Ele sabia. Fui para a cozinha para dar um tempo a eles. Ouvi a voz da mãe de Ana. Ela não estava feliz. Fiz café para eles e chá para mim. Sei que eles preferem café. Até tinha um pote da marca favorita deles. Conversamos por um tempo, sem chegar a lugar nenhum. Contei como fiquei triste ao vê-la com os braços ao redor do pescoço de outro homem, e que ela teve outro contato com alguém. E eu não sabia como lidaria com isso. Então Ana fez algo. Ela se ajoelhou na minha frente. "Desculpa-me, amor, fui estúpida. Não vou cometer esse erro de novo. Vou pensar nas consequências de tudo que fizer. Por favor, me perdoa." Olhei para o rosto lindo dela. Não estou dizendo que algo teria acontecido, mas senti que ela não tinha intenção de transar com aquele cara depois do que ouvi no telefone. Ela estava ciente dos erros que cometeu. Então sim, provavelmente eu ia perdoá-la. Mas o casamento ainda não estava de volta. Tinha mais perguntas. Então quem sabe sobre você? E esse cara com quem você está se envolvendo? Só a mamãe e o papai? O João e uma ou duas garotas do escritório que estavam lá e viram. Ninguém falou sobre isso. João, que se ele mencionar ou chegar perto de mim, quebro a outra mão dele. O uso da palavra grosseira provocou um som de desaprovação da mãe dela. Então parece que metade do escritório sabe que você está me traindo. Não só algumas pessoas. E é só isso, e eu te disse que nunca faria isso de novo. Eles prometeram não espalhar, porque cometi um erro. E anyway, vou me mudar para o escritório em Sorocaba em um mês. Então estarei longe deles. Então você ainda vai se mudar para cá? Sim, tenho que ir. Mesmo se você não me aceitar de volta, o cargo ainda precisa ser preenchido. Mas quero estar aqui com você. Provoquei um pouco. Como posso confiar?
que não haverá outra brincadeira que vá longe demais no futuro. Ela me olhou confusa com a palavra brincadeira. Ela sabia. Foi quando o pai dela interveio. Ele estava bem quieto até agora, absorvendo tudo. Escuta, filho. Meu único conselho é que você não saberá se pode confiar nela até tentar. Mas isso é com você. Não vou sugerir o que fazer, porque você terá que viver com isso. Mas espero que possa perdoá-la e aceitá-la de volta. Então Ana estendeu a mão para mim. Eu recuei. É essa a mão que você usou? Quando foi a última vez que usou ela nele? Ela desabou em lágrimas. O pai dela me olhou e disse: Isso foi um pouco injusto, filho. Mas entendo de onde vem. Ana pareceu se recompor. Ela se levantou, me olhou e disse: Foi só uma vez. Não vi ele fora do trabalho de novo. Ela correu para a cozinha. Eu a segui, assim como os pais dela. Ela abriu a torneira de água fria no máximo, se abaixou, abriu o armário sob a pia e pegou a garrafa de água sanitária. Tirou a tampa e jogou o líquido na mão direita frente e verso. Esperou alguns segundos, depois colocou a mão sobre a água. Virou-se, olhou para mim e levantou a mão, completamente limpa. Não tem uma molécula dele aqui. A única coisa que essa mão vai tocar é você, se você decidir me aceitar de volta. Pensei que não foi mal, e estava acreditando nela. Peguei uma toalha e entreguei para ela secar a mão. Não estou dizendo que te perdoo ainda, mas é melhor você vir aqui no próximo fim de semana para começarmos a procurar um apartamento. Para você, quando se mudar, eu esperava poder morar aqui com você para te compensar, mas entendo, já tinha decidido que ia perdoá-la. Com o lance da água sanitária, ela poderia ter se machucado sério, mas eu não ia facilitar. Ela veio no fim de semana seguinte. Não procuramos apartamento porque estávamos exaustos depois de passar muito tempo na cama. No fim de semana seguinte, fui ao apartamento dela em Campinas. Queria testar algo. Então fomos àquele bar. Algumas colegas de trabalho dela estavam lá. Nada foi dito, não havia olhares furtivos ou risadinhas. Parecia que todos cumpriram a palavra. Não procuramos apartamento. Ela se mudou para minha casa. Colocou o anel de noivado de volta no dedo. E tivemos um casamento na primavera em vez de outono. As coisas foram bem. Nos acomodamos na vida de casal. Visitávamos nossos pais, tirávamos férias, então decidimos que era hora de ter filhos, antes que os avós ficassem velhos demais para curtir e cuidar deles. Ela parou de tomar pílula. Transamos como loucos em todas as posições que podíamos imaginar. Após 6 meses, nada. Fomos a uma clínica em Sorocaba. Fizemos exames. E estava tudo bem. A clínica nos avisou que às vezes demora, que o estresse de tentar junto com o trabalho e tudo mais, pode afetar. Para parar de tentar a cada 5 minutos, deixar acontecer naturalmente, e aconteceria. E foi o que fizemos. Deixamos as coisas seguirem seu curso. Era uma época corrida para nós dois no trabalho. Ela estava ocupada com auditorias, e estávamos terminando um grande reparo no avião de um cliente. Por causa de problemas na cadeia de suprimentos, estávamos atrasados. Então eu trabalhava todas as horas que podia legalmente. Quando não estava trabalhando, estava comendo e dormindo. Então, o lado sexual diminuiu bastante. Nós dois sempre ficamos ocupados nessa época do ano. Era normal. Mas, para completar, o pai de Ana teve um infarto. Então, no único dia da semana que eu não trabalhava, ia lá ajudar. Esperava que em algumas semanas, quando as coisas se acalmassem, o romantismo voltaria. E aconteceria. Isso até eu trocar uma lâmina de barbear. Normalmente, não me importo em colocar a lâmina usada no compartimento. Jogo direto, no lixo. Pisei no pedal, a tampa abriu, tirei o cartucho velho, e ele caiu ao lado do lixo. Ao me abaixar, para pegar, do chão, notei uma tampinha de uma caixa de papelão. Reconheci. Era de um kit de teste de gravidez. Procurei o resto da caixa e o dispositivo. Não estavam lá. Terminei de me barbear e desci. Ana ainda não tinha saído para o trabalho. Estava na mesa da cozinha, tomando café. Coloquei a tampinha na frente dela e disse: Cadê o resto disso? Joguei fora. Por que não te contei de novo? Deu negativo. Não quis te preocupar. Agora minha próxima pergunta, que o IA era importante, por que você fez um teste? Só transamos 2 vezes no último mês. Por que você estaria grávida? Isso a pegou desprevenida. Ela gaguejou e tossiu. Levantou-se e disse: Tô atrasada para o trabalho. Saiu correndo pela porta. Não estava atrasada. Agora eu estava preocupado. Era uma repetição do João? E tinha ido mais longe? Pensa. Alguma mudança na roupa, no comportamento, na atitude, qualquer coisa assim? Não consegui pensar em nada. Estávamos tão ocupados que mal tínhamos tempo para pensar. E com o pai de Ana doente, eu estive muito lá, fazendo coisas para eles. Se inscreva no canal, é fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos. Quando não pensei em nenhum sinal.
mas agora ia olhar mais de perto. Ana chegou em casa naquela noite e estava muito arrependida, dizendo que me pegou desprevenido e não viu pela minha perspectiva. Fez o teste de gravidez, esperando que as últimas 2 vezes tivessem funcionado, mas não. Estava desapontada e não quis me contar. Sugeriu que podíamos viajar no fim de semana para compensar. Só nós dois numa pousada em Campos do Jordão. Prometeu que usaria só minhas calças e salto alto o fim de semana todo, e qualquer outra roupa íntima que eu escolhesse. Disse que parecia uma boa ideia. Mas sua menstruação não começa nesse fim de semana? Ela veio, me beijou e disse: "Obrigada, amor. Esqueci disso. Vamos no próximo fim de semana. Não quero estragar seu fim de semana." Então me dei conta. Se a menstruação dela era em 1 ou 2 dias, por que fazer um teste de gravidez? Isso não estava certo. E mulheres não esquecem quando a menstruação vem. A menstruação dela começou. Mas agora eu estava procurando qualquer coisa fora do comum. Parecia meio estranho que ela não estava usando tantos absorventes quanto de costume, e ela costuma ser discreta com isso. Dessa vez, deixou a caixa à mostra. O fim de semana fora foi incrível. Ela usou só meias calças, salto alto e uma camisola de cetim o fim de semana todo. Aproveitei ao máximo. Agora eu estava procurando coisas e ainda não via nada. Nenhuma mudança na atitude ou na forma de se vestir. Talvez mais sexo agora que a menstruação acabou, mas podia ser por causa das conversas sobre não fazermos amor o suficiente. Seiras, com minhas amigas, sem trabalhar até mais tarde que o usual, mas eu ainda estava cauteloso. Voltamos ao normal, mas eu ainda estava de olho. Uma vez por mês, o pessoal do escritório dela fazia um happy hour nas sextas, não tarde. Só 1 ou 2 cervejas num bar em Sorocaba. Meu expediente normalmente coincidia com a hora que ela queria ir para casa após 1 ou 2 drinks. Então eu ligava e a buscava. Nessa sexta, porém, saí mais cedo, então ia chegar antes do usual. Tentei ligar, mas caiu na caixa postal. Provavelmente estava muito barulhento no bar. Cheguei lá e vi os colegas dela sentados ao redor de uma mesa. Ana não estava com eles, nem o Pedro, chefe dela. Perguntei às meninas na mesa onde Ana estava, e elas disseram que estava no banheiro. Também perguntei onde estava Pedro. Ele costuma estar nesses encontros. Estava do lado de fora, fumando vape. Mariana, uma das meninas, imediatamente pegou o celular e começou a mandar mensagens. Pouco depois, Ana voltou de fora, não do banheiro. Logo depois, Pedro entrou pela porta da frente. Havia acesso da área de fumantes para a porta da frente. Ana veio e me deu um beijo. Foi quando senti um leve cheiro de fumaça de vape. Então, ela não estava no banheiro. Não ia aceitar isso. Falei alto para todos ouvirem. Se eu te pegar me traindo, vou me divorciar de você e vou canal voi. Kenhar nada. Olhando para Pedro, disse: "E a pessoa com quem você está transando vai se arrepender de ter nascido." Com isso me virei e comecei a sair. Ana me segurou antes que eu desse um passo, e me virei. Isso ia ser interessante. Não me envergonhe assim na frente dos meus colegas. Então não deixe suas amigas mentirem para mim. E elas, que você estava no banheiro, você estava lá fora na área de vape com o João. Senti o cheiro em você. E aposto que aquele teste de gravidez foi para garantir que ele não te engravidou. Então, você merece qualquer vergonha que vier. Oh rei. Para as pessoas na mesa, elas perceberam que foram pegas mentindo. Mariana encarou o copo dela. Saí. Ana me alcançou dessa vez ao meu lado, segurando meu braço. "Desculpa, meu amor. Sério, não está acontecendo nada. Por favor, confie em mim." Acho que ela não percebeu que usei o nome do João, não do Pedro Nossa. Que lembrete insultante. Ao sairmos do bar, disse: "Confiei em você uma vez e te perdoei. Isso não vai acontecer de novo." Foi uma viagem fria para casa, e ela passou o fim de semana arrependida. Fiquei de olho no celular dela. Não havia nada. Se ela estava se envolvendo com Pedro, estavam sendo muito discretos. Chequei o site da empresa dela. Dizia o que esperavam dos funcionários. E havia uma política de não confraternização, especialmente entre superiores e subordinados, e curiosamente, incluía quem soubesse da confraternização. Isso era novo para mim. Mas também, eu não olhava essas coisas o tempo todo. Estava mais vigilante agora. Mas se estavam se envolvendo, foram avisados e esperariam que eu estivesse observando. Teria que ser cuidadoso. Não vi nada fora do comum. Fiz uma pesquisa sobre ele. Era casado com 2 filhos, a esposa era meio sem graça, e um pouco gordinha nunca conhece. Tenho certeza que ela tem uma personalidade adorável. Talvez eu tivesse que conhecê-la. Então veio o anúncio de um curso de treinamento. Era de 3 dias no Rio de Janeiro, onde ficava a sede da empresa dela. Perguntei quem ia. Só ela e uma das outras meninas, Carla. Tão sem Pedro, né? Perguntei. Não. Ele fez no ano passado. Não confiava nela, mas mesmo após pesquisar online e fazer perguntas discretas,
Não havia nada sugerindo que ele ia com ela. Ela partiria no domingo à tarde. Disse que Carla a buscaria. Carla chegou na frente da casa com um carro. Comecei a colocar meu celular no bolso da camisa, às vezes com a lente para fora. Essa foi uma dessas vezes. Coloquei para gravar vídeo. Carreguei a mala de Ana para ela. Perguntei a Carla se podia colocar no porta-malas. Ela parecia nervosa. Mas não havia outras malas no porta-malas, nem nada no banco de trás. Abri a porta para Ana. Depois que ela entrou, me abaixei e disse: se você me trair, vou saber. E vou destruir você e ele. Então cuidado. Carla entregou tudo. Ficou envergonhada, olhando para o colo, o rosto vermelho. Olhei para Carla e disse: então você não trouxe muita roupa, né? Esqueci de fazer a mala. E vamos passar na minha casa para pegar agora. Mas ela não conseguia me olhar nos olhos. Passei o resto da noite me preparando para o pior. Já tinha entrado em contato com a sede e descoberto em que hotel elas ficariam. Disse que queria surpreender minha esposa com flores para um aniversário de casamento. Eles me disseram qual hotel. Ana disse que não sabia qual era o hotel, já que Carla estava dirigindo. Estranho de novo. Na segunda, passei discretamente pelo escritório dela e vi o carro de Carla no estacionamento. Ela na mesa dela, não no rio. A câmera do celular foi útil de novo. Não era a melhor foto, mas era claramente ela. Não me deixei ser visto. Já tinha tirado 3 dias de folga, feito minhas malas e visitado um advogado. Liguei para a esposa de Pedro, só para confirmar que ele não estava aqui. Finjo ser da empresa dele e disse que não o encontrava no escritório. Ela disse que ele estava num curso no Rio. Conheci a esposa de Pedro algumas semanas antes. Encontrei-a por acaso quando ela buscava os filhos na escola. Ela tinha uma personalidade legal, mas não era observadora. Não notou que eu não tinha filhos para busker. Deixei escapar que minha esposa e o marido dela trabalhavam no mesmo escritório. Que coincidência. Mencionei casualmente o curso, e parecia que Pedro ia na mesma hora. Meio estranho o chefe e a gerente assistente de um departamento saírem ao mesmo tempo, a menos que alguém tivesse combinado algo. Não a encontrei por acaso. Fiz um esforço para conhecê-la. Era uma mulher legal, de aparência comum, mas agradável. Vi que os filhos estudavam numa escola particular. Cara, algo que não dariam conta com o salário de Pedro. Pela roupa dela, acho que ela tinha dinheiro. E não é comum usar um SUV de luxo para buscar filhos na escola. Fiz uma reserva no hotel e sentei no saguão. Estava vestido de forma bem diferente do usual. Usei um boné. Odeio usar boné em lugares fechados. Ana sabe disso. Vi eles chegarem na segunda noite, após o dia de curso. Havia umas 20 pessoas sentadas em 4 mesas. No dia, Pedro e Ana não sentaram na mesma. Observei o resto da noite. Eles mantinham distância um do outro, o que era notável. 2 pessoas que trabalham no mesmo escritório teriam algum contato durante a noite. Não tiveram. Era como se estivessem se evitando de propósito. Mas seriam estúpidos de fazer algo à vista de todos. Então, se fossem fazer, seria discretamente. Não sabia se estariam no quarto dela ou dele. Eram só 3 andares. Era por volta das 21h15 quando Pedro saiu. Por sorte, a escada era ao lado do elevador. Corri e vi que ele saiu no segundo andar. Não vi exatamente qual quarto ele entrou, mas era um no fim do corredor. Voltei correndo pelas escadas para ver quando Ana saiu da reunião. Passaram uns 20 minutos, e subi de novo. Droga! Ela estava no 3º andar, bem perto do elevador. Ela ficou no quarto só alguns minutos, saiu, e foi para o elevador. Mas tive um pressentimento de que ela usaria a escada. Desci o mais silenciosamente possível. Não queria ser pego no elevador. Vi ela descer no 2º andar e andar pelo corredor. Parecia o mesmo quarto que Pedro entrou. Cheguei ao corredor para ver qual era o quarto. 214. Agora vinha a parte difícil. Decidi esperar 1 hora antes de bater na porta e torcer para encontrá-los discutindo trabalho num laptop. Não, vamos dar 45 minutos. Pensei. Na verdade, esperei 35 antes de me aproximar do quarto. Configurei o vídeo para gravar no celular. Coloquei no bolso de cima da camisa, com a lente para fora. Confirmei. O quarto minutos depois. Tudo o que ouvi foi merda quando ele viu as fotos dele beijando e tocando minha esposa. Não tinha prova, era uma montagem no Photoshop. Era a foto de Ana beijando João com o rosto de Pedro sobreposto. Não era um trabalho perfeito, mas não precisava ser. Também, a petição de divórcio, não assinada, para Ana. A porta se abriu, e Pedro, com uma toalha na cintura, viu o marido da amante ali. Ele deu um soco na minha bochecha esquerda. Foi meio patético. O meu não foi. A raiva explodiu. Acertei a soco direto no nariz dele. Forte. Ele caiu, sangue por todo lado. Passei por ele e me aproximei da minha esposa. Ela ainda estava na cama, puxando os lençóis. Entreguei o envelope com a petição de divórcio assinada,
e disse: não precisa. Voltar para casa. Troquei as fechaduras, e todas as suas roupas estão na casa dos seus pais. Eles não estão felizes com você. Eles ainda não sabiam, mas logo saberiam, e ainda não estariam felizes. Virei-me e saí. Fui para meu quarto e arrumei minha mala. Olhei no espelho, tinha um belo hematoma no olho esquerdo. Não poderia ter planejado melhor. Fui à recepção, passando pelo bar. Vi um homem que chegou com o grupo do curso. Parisha, ser da gerência. Falei: conhece o Pedro? Sim, conheço. Por que pergunta? Bom, ele e a Ana podem se atrasar amanhã, se é que vão aparecer. Parece que houve um pequeno incidente. Ele olhou meu olho. O quê? Entre Ana e Pedro. Não, entre Pedro e o marido da Ana, que sou eu, aliás. O homem disse: não acredito. Eles seriam tão estúpidos. Tirei meu celular e mostrei o clipe de Pedro abrindo a porta com uma toalha, me acertando. Depois o nariz dele sendo esmagado. E Ana, na cama dele. Também consegui capturar o número do quarto no vídeo. Ele murmurou algo, pegou no bolso e tirou um cartão de visita. Pode mandar uma cópia disso para esse endereço, por favor? Posso ter seu número para te ligar amanhã de manhã? Isso é bem sério. Ele me deu outro cartão e escrevi meu número no verso. Ficou tudo quieto no bar atrás dele. Tenho certeza que o curso seria bem interessante amanhã. Fui à recepção e fiz o check-out. Era estranho fazer check-out às 22h30. A recepcionista perguntou se estava tudo bem. Disse: não. Acabei de encontrar minha esposa na cama do chefe dela. E ele me bateu. Olhei diretamente para a câmera de segurança. Dirigi até em casa. De uma vez. Estava com raiva, bravo comigo mesmo, com ela e com Pedro. Tentei parar num posto para tirar um cochilo, mas o sono não veio. Então continuei dirigindo. Não tinha trocado as fechaduras, mas tinha um chaveiro de prontidão. Mandy, uma mensagem pedindo para trocar, assim que possível. A aurora estava nascendo quando cheguei em casa. Já tinha empacotado as roupas dela em sacos de lixo pretos. Fiz isso da forma mais organizada possível, porque esperava poder desfazer e colocar de volta antes que ela chegasse. Coloquei os sacos, com as roupas de Ana, no porta-malas do carro. Rastreei o celular dela. Estava na metade da Dutra, com todo o trânsito. Levaria algumas horas para chegar. Pensei onde Pedro estava, mas não por muito tempo. Não me importava mais. Queria deixar as roupas na casa dos pais dela, mas seria injusto com eles. O pai dela ainda estava se recuperando do infarto. Não queria causar outro. Fui ao escritório de Ana para deixar as roupas do lado de fora, mas as faxineiras estavam lá dentro. Então deixei no chão na frente da mesa dela. Isso daria o que falar no escritório. Cheguei em casa, e como não esperava o chaveiro por pelo menos 1 ou 2 dias, entrei. Coloquei a chave na porta e girei para que Ana não conseguisse usar. A dela estava trancada. Consegui algumas horas de sono inquieto porque estava exausto. Fui acordado por batidas na porta e gritos. Parecia Ana. Desci e olhei pela janela. Era ela. E estava uma bagunça. Ela me, por favor, amor. Foi um erro. Foi coisa de uma vez só. Ele me prometeu uma promoção. Ele vai sair logo. E me recomendaria para o cargo dele. Fiz isso por nós. Era uma bobagem que eu podia sentir o cheiro pela porta. Também era mentira. Mentira. Não me importo por que você fez. Só me importa o que você fez. Você traiu minha confiança. Por favor, me deixe entrar. Vou explicar. Como você explica todo o planejamento disso? Fazer Carla T. Buscar arranjar para o Pedro fazer o curso de novo, se esconder no hotel. Você planejou tudo isso. Então, o que mais você planejou? Há quanto tempo isso está acontecendo? O que mais Carla está acobertando? Tivemos que planejar para não sermos pegos. Foi só uma vez, amor, juro, só uma vez. Não acredito em você. Há quanto tempo você está transando com Pedro? Quer saber? Não importa. Uma vez é suficiente. Coloquei a corrente de segurança na porta e abri. Ela achou que eu ia deixá-la entrar. De jeito nenhum. Mas pelo menos podíamos falar sem gritar. Então acho que todo o escritório sabe que você me traiu. Obviamente Carla e Mariana. Então suponho que todo mundo no escritório sabe também. Ela não respondeu. Por favor, amor, posso explicar tudo. Isso. O salário é muito melhor como gerente. Teremos muito mais para o bebê quando vier. Tá, então explica isso. Por que você fez um teste de gravidez dias antes da sua menstruação? Considerando que com toda a correria, só transamos 2 vezes no mês? Você só estava checando se Pedro te engravidou. Ela não pareceu surpresa. Não respondeu. Não parecia confusa. Só olhou para o chão. Isso me disse tudo. Continuei. Não preciso de explicação. Só preciso que você saia da minha vida. É a 2ª vez que você me trai. E eu sou idiota. Fui um idiota da primeira vez. E isso não vai acontecer de novo. Entuou assim, papéis do divórcio. E acabamos com isso. Ela parecia derrotada. Vou precisar de roupas. Posso pegar? Por favor.
disse baixo. Deixei no seu escritório. As faxineiras foram gentis e me deixaram entrar. Fechei a porta na cara dela. Senti muito pelos pais dela. Enquanto estava fresco na minha mente, fui ao computador e redigi uma carta detalhando os eventos desde minhas suspeitas no bar, o papel de Carla na enganação e encontrar Pedro e Ana quase nus no mesmo quarto. Incluí fotos e vídeos, além do áudio que gravei na porta. Enviei uma cópia para meu advogado de divórcio. Esperava uma briga de Ana. Ela contestou, mas cedeu quando o advogado mostrou as provas. E acho que os pais dela influenciaram na decisão. Ela foi demitida. Carla, por ajudar na viagem ao Rio. O casamento de Carla passou por uma crise quando o marido descobriu por que ela foi demitida. Mariana levou uma advertência formal. O resto do escritório recebeu advertências informais. Não haverá bônus para eles este ano. Haverá muitas perguntas constrangedoras, em algumas casas quando chegar a hora do bônus. O namorado de Mariana terminou com ela. A briga que não esperei foi de Pedro Silva. Ele se divorciou, contestou e tentou convencer a esposa que Ana mentiu, para fazê-lo ser demitido e ficar com o cargo dele. Se pudesse salvar o casamento, poderia apelar da demissão. Foi a julgamento com o juiz. Isso não é comum hoje em dia. Fui testemunha. Descrevi OQVOQ. O advogado da esposa de Pedro mostrou o clipe de Pedro e Ana no quarto. O advogado de Pedro tentou anular, já que foi gravado em propriedade privada. Não vi que diferença isso fazia no divórcio. A esposa de Pedro viu. Então ele veio até mim se conseguisse excluir a prova em vídeo do tribunal. A empresa não poderia usá-la, e ele poderia processá-los por demissão injusta. Esperto. O juiz discordou. Eu não era fotógrafo profissional, não era algo comum, e estava jusando. Para obter provas de um caso, não era propriedade privada, já que nada impede o público de entrar no hotel e andar por aí. Então não havia direito à privacidade. E a maior parte do vídeo foi gravada fora do quarto, especialmente quando Pedro me bateu. Ana foi chamada por Pedro. Ela disse ao tribunal que Pedro a convenceu que, se transasse com ele, conseguiria o cargo dele quando saísse em alguns meses. Ela desmoronou e admitiu que descobriu que o plano da empresa era substituí-lo por ela. Não precisava ter transado com ele. O cargo já era dela. Bem, tinha sido o caso no tribunal, veio depois que nosso divórcio foi finalizado. Anna Kerr, atrás de mim ao sair do tribunal. Amor, podemos conversar, por favor? Posso te contar algumas coisas. Olhei para ela. Ainda era linda para mim. Tinha perdido peso no rosto. Provavelmente pelo estresse do divórcio. Estava muito bem arrumada. Comecei a sentir pena dela. Tá, posso pegar um café depois. Caminhei para a porta, e ela rapidamente me alcançou e passou o braço pelo meu. Foi bom, como nos velhos tempos. Ela achou uma mesa. Peguei um café para ela, um chá para mim e alguns biscoitos. Sentei na frente dela. Ela estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. Deixei. Ela me olhou com lágrimas nos olhos. Amor, me desculpa. Nunca deveria ter feito isso. O escritório insinuou que eu ficaria com o cargo de Pedro, mas nada estava confirmado. Ficou quieto, achei que tinham mudado de ideia, então só estava garantindo. Pensei que estava fazendo isso por nós, para garantir nosso futuro. Você não fez nada errado, e para ser honesta, ele não era muito bom. Ela tomou um gole do café. Por favor, podemos tentar de novo? Faço qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Você poderia até ter outra mulher. Faca ou coisa para te ter de volta. Me desculpa, te amo tanto. Por favor, me deixa consertar isso. Me dá uma segunda chance. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Ela apertava minha mão com tanta força que doía. Então, deixa eu entender. Você se vendeu por um cargo que já era seu. Estava transando com ele no trabalho. Provavelmente mais do que comigo. Não usou proteção. Então poderia estar grávida dele. Isso mostra o quanto você me respeita. E ao nosso casamento. Igual você fez com João. Só pensava em você. Provavelmente, esqueceu de mim. Você fez suas colegas te ajudarem a planejar sua viagenzinha para o Rio com um amante que, aliás, era ruim de cama. E Deus sabe o que mais você escondeu de mim. E não vamos esquecer que suas palhaçadas custaram o emprego de Carla. E pelo que ouvi, o casamento dela não está muito estável. Acho que o marido dela só está ficando por causa dos filhos. E ouvi que o namorado de Mariana terminou com ela. Então você não só arruinou nossa vida, arrastou outras pessoas junto. Tomei um gole do meu chá. Tava horrível. Te dar uma segunda chance? Não esqueci suas palhaçadas com João. Então seria uma terceira chance. O que acha? Levantei, peguei o biscoito de chocolate belga e saí pela porta. Ouvi soluços. Não olhei para trás. Só tenho desprezo por essa mulher. Vi os pais de Ana no mercado alguns meses depois. O pai dela parecia muito melhor. Disseram que Ana se mudou para Florianópolis. Um emprego lá. Não disseram o que ela fazia
Ou onde? Acho que perceberam que eu não me importava. Nos despedimos. A mãe de Ana virou para mim ao sair e disse: ela teve um aborto. Foi pelo estresse. Ela nunca mais o viu. Sabe? Ela passou. Ela realmente te ama. Por isso ela beijou João e transou com o chefe. Não queria machucar essas duas pessoas mais. Elas já tinham o suficiente com que lidar. Fiquei pensando se o bebê era meu ou de Pedro. Corre o boato que os irmãos da esposa de Pedro fizeram uma visita a ele. Andar ficou difícil por alguns meses. Não me importo. Só continuei tentando viver a melhor vida possível. Se inscreva no canal, é fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos.